Olá, amigos e amigas, tudo bem? Chegamos ao nosso segundo encontro na sua turma preparatória para analista de tribunais. Bom, na aula passada nós analisamos vários temas da parte geral, como direitos da personalidade, capacidade, emancipação. Nossa, a gente falou de muitas coisas no nosso primeiro encontro. Capacidade de direito, de fato, absolutamente incapazes, relativamente incapazes. Trabalhamos diversos assuntos. E aqui, na sua turma de noções do direito civil, hoje nós vamos iniciar com o tema domicílio, que inicia a partir do artigo 70 do Código Civil. Bom, é necessário que tenham um local onde possam ser encontrados para responder suas obrigações. Quem? As pessoas precisam ter um local para responder por suas obrigações. A esse local, damos o nome de domicílio, que se constitui na sede jurídica de uma pessoa. O conceito de domicílio exige a soma de dois elementos. Um elemento objetivo, ser a residência da pessoa, e um elemento subjetivo, a intenção de permanecer, conhecida como animus manendi. Então, nós vimos aqui agora os dois elementos que configuram a ocorrência de um domicílio. E o domicílio, ele pode ser plurimo, ele pode ser da pessoa jurídica, ele pode ser da pessoa física. Agora, nós não trabalhamos com a unicidade domiciliar. A pessoa só pode ter um domicílio. Não é isso. Vejamos aqui, então, na nossa tela. É possível ter mais de um domicílio, a pessoa, claro. Nós chamamos ele de domicílio plurimo, ok? Plurimo. Além da residência com ânimo definitivo, a pessoa também tem, por domicílio, o lugar onde exerce a sua profissão. É o chamado domicílio profissional. Então, no artigo 71, por exemplo, eu tenho o domicílio plurimo, tá? Chamado de domicílio profissional, onde a pessoa exerce a sua profissão. Ainda há o domicílio variável, que também pode ser chamado de ocasional em provas. Será o lugar onde a pessoa for encontrada. O grande exemplo é o caso do circense, que tem o domicílio ocasional, o domicílio variável. Pois bem, trabalhando esse assunto, veja como isso cai na sua prova. Olha lá, técnico judiciário, STJ. Domicílio corresponde ao local onde a pessoa estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Verdadeiro ou falso? O fundamento está lá no artigo 70. Olha o que diz o artigo 70, galera. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com o ânimo definitivo. Perfeito. Olha aí mais uma situação agora da FCC, analista administrativo tributário do Tesouro Estadual. A lei brasileira só admite o domicílio plural das pessoas jurídicas. Só das pessoas jurídicas? A pessoa física não pode ter mais de um domicílio? Artigo 71 na veia aí. Não prevê a hipótese de pessoa natural sem domicílio. Será? Não estabelece o local de domicílio itinerante. Será? A gente acabou de ver o artigo 73. Admite o domicílio plural de pessoas naturais que exerçam atividades profissionais em lugares distintos, mas não prevê em nenhuma hipótese o domicílio plural de quem exerce profissão ou trabalhe em um só lugar. Será? Olha aqui o artigo 71, olha o artigo 74. Dá uma olhadinha nisso, hein? Então, olha aqui. Não permite aos diplomatas alegar a extraterritorialidade sem designar onde tem no país o seu domicílio. Será que isso também está correto, gente? Dá uma olhadinha lá, por exemplo, no artigo 77 do Código Civil, 77 do Código Civil. Uma importante colocação aí para todos vocês, o artigo 77 do Código Civil, que traz aí o domicílio do agente diplomático no Brasil, que citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade, sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde esteve, ok? Então aqui é um ponto importante para vocês. Nós
aqui trabalhamos com que gabarito? Ó, a assertativa A está errada, pois a lei pátria adota a pluralidade domiciliar também para as pessoas naturais, de acordo com os artigos 71 e 72, parágrafo único. A alternativa B é a correta, mesmo para aquela pessoa que não tenha residência habitual, a lei estabelece que seu domicílio será o lugar onde ela for encontrada. Olha aí o domicílio ocasional, né, gente? A letra C está incorreta, tendo em vista que, em relação ao itinerante, adota-se a regra do artigo 73. A letra D está incorreta, de acordo com o artigo 72, parágrafo único. E a letra E, de acordo com o artigo 77. Pois bem, gente, mais uma questão aí para o seu treinamento, tá? Que diz o seguinte: Pedro reside com esposa e um filho em João Pessoa. Tem escritório e apartamento em Recife, onde também reside e comparece em dias alternados. Nas férias e feriados prolongados, aluga uma casa em Natal e ali permanece com a família. De acordo com o Código Civil Brasileiro, considera-se domicílio de Pedro qual, gente? Olha lá, de Pedro, não é isso? De Pedro. João Pessoa e Natal, João Pessoa, Recife, Natal, Recife apenas. Olha lá, no caso em tela, a pessoa natural possui diversas residências, onde vive alternadamente em João Pessoa e Recife. Natal é apenas uma casa de veraneio e não possui caráter de ânimo definitivo. Veja aquilo que nós falamos logo no conceito inicial. Tem que ter esse ânimo definitivo para que se dê o conceito de domicílio. Assim, deve ser considerada como seu domicílio qualquer uma delas, João Pessoa e Recife, de acordo com o artigo 71. Correta está a justificativa da letra E, João e Recife apenas. Pois bem, bom, mais questões para vocês treinarem aí, tá, galera? Bom, vou deixar aqui para vocês algumas situações. Bom, olha aqui. Nós temos um domicílio que cai com muita frequência, que é o artigo 76 do Código Civil. Eu peguei aqui meu código porque, sem sombra de dúvidas, é aquele que cai com maior frequência nas provas de tribunais. Tem domicílio necessário, também dito como domicílio legal, tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. E aí vem o parágrafo único. Gente, tem que decorar, não tem para onde correr, não. Vem o parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. O do servidor público, o lugar onde exercer permanentemente as suas funções. E do militar, onde servir, e sendo ele da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo, onde o navio estiver matriculado. E o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. Gente, são informações aqui fundamentais. E o 78, como está aqui na sua tela, é o chamado domicílio de eleição. 78, nos contratos escritos, podem os contratantes especificar o domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações dele resultantes. Aqui nós temos, gente, o domicílio por eleição, tudo bem? O domicílio por eleição. Isso é muito comum em contratos em que se descreve a seguinte situação. Olha, para que, caso as partes tenham algum tipo de problema, para dirimir algum eventual problema, será aí nomeado o domicílio da capital, a comarca da capital, para dirimir eventuais dúvidas. Então, aqui você tem que analisar esse ponto aí sobre o tema de domicílio. Tudo bem? Beleza? Então, olha aqui, ó, mais uma questão na sua tela. Vejamos como cai na prova. A ideia é sempre fazer isso contigo nessa tua turma. Trabalha a teoria, vejo a lei, destaco a lei, olha, isso cai com maior frequência. E aí trago para vocês a prática, como cai na prova e já tem gabarito na sua apostila também. Olha lá, FGV, Tribunal de Justiça, aí analista judiciário, oficial de justiça e avaliador. Juliana, servidora pública do Tribunal de Justiça,
Piauí, lotada em Teresina, mora com seu cônjuge e filhas na cidade de Cabrobró e loca durante a semana um imóvel na cidade de Picos. Tudo bem? Apenas para facilitar seu deslocamento. Sobre a situação narrada, considera-se o seguinte: A. Que o domicílio legal de Juliana estabeleceu-se em Picos. B. Teresina, o domicílio voluntário de Juliana. Domicílio voluntário está no artigo 74. C. Que Cabrobró seja o domicílio legal de Juliana. D. Que o domicílio legal, 76, né? Legal de Juliana, estabeleceu-se em Teresina. E letra E, que o domicílio voluntário de Juliana estabeleceu-se em Picos. Olha aí, a gente acabou de ler o artigo 76. Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. O do servidor público, o lugar que exercer permanentemente as suas funções. O do militar, onde servir. E sendo ele da Marinha, pessoal, ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo, onde o navio estiver matriculado. E o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. Então, gente, o que está correto está na letra D. Olha aqui. Conforme o artigo 76, que o domicílio legal de Juliana estabeleceu-se em Teresina. Olha aí, galera, beleza? Então, vocês têm, tá, algumas questões importantes para vocês trabalharem. Deixe comentários aí para todos vocês. E a gente vai trabalhar um outro assunto, tá? Eu estou pulando bens na sua apostila, a gente está trabalhando aqui as noções do direito civil e eu estou focando com vocês naquelas questões que estão caindo com maior frequência, tá? E um dos temas que cai com muita frequência é a teoria do ato, fato e negócio jurídico. E aqui a gente vai analisar alguns temas importantíssimos. E o que mais, sem sombra de dúvidas, que cai é esse, o tema do negócio jurídico, ok? O tema do negócio jurídico. Então, na sua turma de noções, vamos trabalhar aqui esse tema negócio jurídico. E o que consiste o negócio jurídico? Eu trago um conceito aí apostilado para vocês, tá? O que consiste esse negócio jurídico? Tudo bem? O que consiste isso? Pois bem, olha só, negócio jurídico consiste o negócio jurídico no encontro de vontades. Então, ó, trata-se de um encontro de vontades, visando criar, modificar, conservar ou extinguir relações jurídicas, visando criar, modificar, conservar ou extinguir relações jurídicas. Tem como centro a vontade humana, a qual tem ampla atuação na criação do aludido negócio e na regulação de seus efeitos, nos limites da boa-fé, que é a ideia da lealdade e da confiança, que a gente vai estudar na Teoria Geral dos Contratos, no artigo 422 do Código Civil, da função social, que também vamos estudar na Teoria Geral dos Contratos, no artigo 421 do Código Civil, e do ordenamento posto. A doutrina, ao analisar o negócio jurídico, aponta a existência de 3 planos: o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. Isso a gente trabalha como estudo de pontes de Miranda, a chamada escada pontiana ou escala pontiana. Deixa eu ver se eu desenhei aqui para vocês, tá? O desenho é assim. Olha, preste muita atenção. Então, escada pontiana. Aqui nós temos o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. Aqui eu tenho substantivos
E aqui eu tenho substantivos que eu somo mais adjetivos. Então, percebam aqui, amigos e amigas que me escutam, que aqui eu tenho o agente, o objeto, a forma, tudo bem? Agente, objeto e forma e a vontade. E aí, no plano da validade, esse agente, ele tem que ser capaz, esse objeto, ele tem que ser lícito, possível, determinável, e aí por aí vai. E a forma deve ser prescrita ou não defesa em lei. E isso, em síntese, eu posso colocar aqui para vocês a regra descrita no artigo 104 do Código Civil e, claro, a vontade livre. Veja, um negócio jurídico ele pode existir. Se tem agente, por exemplo, o negócio jurídico existe. Mas será que esse negócio jurídico ele é válido? O agente ele pode estar ali trabalhando, mas será que esse agente ele é um agente capaz? E aí, será que esse agente é um agente capaz? Percebo então aqui para vocês que o negócio jurídico ele pode existir, mas se, por exemplo, esse agente não for capaz, apesar do negócio jurídico existir, ele será inválido. Ele não terá a sua validade. E no plano da eficácia? Aqui nós temos os elementos acidentais do negócio jurídico. Quais são os elementos acidentais? Condição, termo e encargo. Condição, termo e encargo. São os elementos acidentais do negócio jurídico. Condição, termo e encargo. Aqui também a gente tem a cláusula penal, as perdas e danos, os juros, a mora, tudo dentro do plano da eficácia. Quiser, copia aí rapidinho. Tudo dentro do plano da eficácia, ou pausa aí a aula para depois você analisar. Então, tudo dentro do nosso plano da eficácia. Então, o estudo da escada pontiana, ele é muito relevante e importante, tá? Ele é muito relevante e importante no estudo do negócio jurídico. Perfeito? Atenção, galera! Vamos que vamos? Vamos que vamos? Posso continuar? Então, seguinte, vamos passar aqui para estudar alguns pontos fundamentais, tá? No seu estudo, tá bom? Vamos lá? Então, olha aqui, ó. Vamos voltar aqui para nossa tela. Eu já estou nela, né? E vamos no plano da existência. Olha aqui, a gente falou que o negócio jurídico pode existir, ainda que inválido. Eu te dei até um exemplo. Pode ser nulo ou anulável. São elementos da existência. Olha lá, o agente, o objeto, a forma e a vontade exteriorizada. Observação. A ausência de apenas de um destes 4 pressupostos é bastante para qualificar o negócio como inexistente, de modo a não produzir efeitos. Então, se o negócio não existe, ele não produz efeitos. E no plano da validade? Validade constitui sinônimo de adequação ao sistema jurídico. Segundo o artigo 104 do Código Civil, para ser válido o negócio, deve ter agente capaz e legitimado. Por que eu coloquei o legitimado? Porque a gente aprendeu lá no nosso primeiro encontro que capacidade, que é a medida da personalidade, é uma aptidão genérica. O que difere de legitimação, você está lembrado? Legitimação é uma aptidão específica, sim, uma aptidão específica para a realização de um determinado ato. Uma aptidão específica para a realização de um determinado ato. Então, validade constitui sinônimo de adequação ao sistema jurídico. Segundo o artigo 104 do Código Civil, para ser válido, o negócio deve ter agente capaz e legitimado, objeto lícito, possível. Legitimado só em alguns casos, tá? Nem em todos os casos, porque a legitimação é uma aptidão específica. Aquele exemplo que eu te dei, sou casado, sou maior, mas se eu quiser vender meu imóvel, eu vou precisar da outorga uxória da minha esposa.
objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita e não defesa em lei. Sobre a validade do negócio jurídico, mencionamos os inexistentes e os ineficazes, ok? Os primeiros são atos que contêm um grau tão elevado de nulidade e essa é tão notória que dispensa ação judicial para ser declarado sem efeito. Nunca chegou a ser ato jurídico. Os segundos são atos válidos e produzem efeitos apenas entre as partes. Não produzem efeitos perante terceiros. Quando o ato não produz efeitos em relação a certas pessoas, diz que é a ineficácia relativa. Quando não produz efeitos perante todas as outras pessoas, diz que é ineficácia absoluta. E aí, gente, a gente trabalha com a chamada teoria das invalidades, e isso cai pra caramba. Vale você analisar e decorar o artigo 166 e 171. Olha aqui, atenção para o artigo 166 e 171. 171. Teoria das invalidades do negócio, a consequência jurídica do desrespeito aos pressupostos de validade do negócio jurídico será a nulidade ou anulabilidade. Agora, cuidado, que em algumas provas ainda, essa anulabilidade, ela é chamada de nulidade relativa. Nulidade relativa. As invalidades invariavelmente deverão estar disciplinadas expressamente na lei, não se admitindo seu reconhecimento implícito. Nulidade absoluta, e aí você tem aí 166 e 167, várias características que eu trouxe para você, mas eu trago um quadrinho, se não me engano, aqui, ó. Isso, era isso que eu queria chegar com vocês. Esse quadrinho comparativo, ele ajuda muito nas provas, mas muito mesmo. É pancada esse quadrinho, ó, quadrinho campeão que vocês estão levando, tá? Quadrinho campeão. Então, vamos embora. Vamos aqui com tudo? Vamos lá. Então, dentro desse estudo desse quadrinho que eu estou trabalhando com vocês, de nulidade absoluta e nulidade relativa, ou anulabilidade, você tem que ter atenção para algumas coisas. Porque a gente já vai falar dos chamados vícios ou defeitos do negócio jurídico. E aí a gente vai trabalhar alguns vícios que são anuláveis e alguns que são nulos, tá? Então, olha aqui, ó, questão de prova que vai cair para vocês, ó, questão de prova. Além das perguntas do quadro, obedece para os vícios ou defeitos do negócio jurídico. Questão de prova, hein? Vícios ou defeitos do negócio jurídico. Questão de prova. Vícios ou defeitos do negócio jurídico. Olha, caso de nulidade absoluta, caso de nulidade relativa. Pois bem, gente, olha só. Quando o caso é de nulidade absoluta, quando nós temos uma nulidade absoluta, atinge o interesse público. Perfeito? Quando nós temos o caso de nulidade relativa, atinge os interesses particulares. Quando nós temos a nulidade absoluta, e lembra, aqui ó, pode ser chamado de anulabilidade, ok? Anulabilidade. Quando o caso é de nulidade absoluta, opera-se de pleno direito. E quando o caso é de nulidade relativa, não opera de pleno direito. Bom, quem são os legitimados para requerer, tá, a nulidade absoluta? Qualquer interessado ou MP, quando couber, intervir no processo. Agora, no caso de nulidade relativa, somente aqueles que são os lesados. Bom, olha só, ele não admite a confirmação à nulidade absoluta, ou seja, ela não pode ser sanada, mesmo pelo magistrado, mas admite conversão. Que conversão é essa, hein, Cristiano? Que papo é esse de conversão? Para isso, eu preciso que você leia o artigo 170 do Código Civil. E o que diz o artigo 170? Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos do outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor
que o teriam querido se houvessem previsto a nulidade. Se houvessem previsto a nulidade. Então, nós temos aqui a conversão, e essa conversão, gente, vou colocar aqui um asterisco, essa conversão é a chamada conversão substancial presente no artigo 70. Deixa eu ver se eu fiz observação para isso, tá? Princípio da conservação, será que eu fiz? Acho que eu não fiz. Não fiz, tá? E agora eu faço então com vocês. Então, o que é a conversão? Será que eu não fiz? Conservação, tarará, tarará. Ah, fiz aqui, ó. A conversão substancial, a ratificação, tá? Beleza. Então, tranquilo. Mas o que é a conversão substancial, Cristiano? A conversão substancial é a busca máxima, é a busca do máximo aproveito do negócio. Aproveitar o máximo o negócio jurídico. Buscar aproveitar de forma máxima o negócio jurídico. E aí, eu trabalho o princípio da conservação do negócio jurídico nesse caso concreto. Porque eu vou visar conservar o negócio em vez de resolvê-lo, em vez de extingui-lo. Cris, me dá um exemplo. Vamos dizer, olha lá, o artigo 108 do Código Civil, deixa eu colocar isso lá na tela, o artigo 108 do Código Civil prevê claramente, o artigo aí 108 do Código Civil prevê claramente, tá, a seguinte situação. Ele diz assim, olha, para que haja a realização de um negócio que envolva bem imóvel, cujo valor desse bem imóvel seja superior a 30 vezes o salário mínimo vigente, deverá ser observada, deverá ser analisada a escritura pública. Beleza. Deverá ser observada, deverá ser analisada a escritura pública. Ok, Cris. Mas vamos dizer que as partes não se atentem para isso. Realize a compra e venda de um imóvel, o valor é ser superior a 30 vezes o salário mínimo vigente, mas não foi feito por escritura pública. Não foi. E aí o negócio jurídico será nulo de pleno direito. O que se faz? Pela leitura do artigo 170 do Código, se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. Nesse caso, eu vou visar aproveitar, conservar o negócio jurídico com a conversão substancial. Eu transformo aquela compra e venda nula numa promessa de compra e venda válida. Transforma aquela compra e venda nula em uma promessa de compra e venda válida. Qual o nome que eu dou para isso? Conversão substancial. Então, o artigo 108 foi o exemplo que eu lhe dei. Eu vou aproveitar aquela compra e venda nula, tá? E transformá-la numa compra e venda, aí uma promessa de compra e venda, que é um contrato preliminar. Ó, vou botar assim, ó, CV nula, transformo em uma promessa de compra e venda, que é um contrato preliminar. Está lá no artigo 462 do Código Civil, em uma promessa de compra e venda válida. Então, eu busco conservar o negócio jurídico. Então, não admite confirmação, mas admite a conversão do negócio. Já na nulidade relativa, admite-se a confirmação expressa e tácita, tudo bem? E não será admitida a conversão. Na nulidade absoluta, eu devo pronunciá-la ela de ofício. Agora, na nulidade relativa, só pode ser arguida entre as partes. Na nulidade absoluta, eu tenho uma sentença declaratória que produz efeitos ex tunc. Bate na testa, a cabeça vai para trás, são retroativos. Agora, atenção, no caso de sentença desconstitutiva, na nulidade relativa, os efeitos são ex nunc. Bate na nuca, opa, cabeça vai para frente. Então, é dali para frente, ok? E não se sujeita à nulidade absoluta
aos prazos prescricionais nem decadenciais. O exemplo é da simulação do artigo 167. Como é um negócio jurídico nulo, não se sujeita à prescrição nem à decadência. Já na nulidade relativa ou anulabilidade, a via correta é a judicial, em prazos decadenciais de 2 ou de 4 anos, e eu tenho uma ação anulatória desconstitutiva. Eu tirei isso do meu livro Direito Civil Sistematizado, que é o livro que eu indiquei para vocês estudarem para os tribunais, 11ª edição. Já já eu volto com todos vocês para o segundo bloco.